Eu quero receber agora, gente, a gaúcha Cláudia Brum de Azevedo. Tudo bom, Oi, Cláudia? tudo Prazer bem, em conhecê-la. Prazer é meu. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Cláudia é gaúcha, mas há 4 anos ela tá morando em Indaiatuba. Né? Até quando as meninas comentaram, Tati, vai vir uma moça de Indaiatuba. Eu falei, será que é minha conterrânea? Mas na verdade você é gaúcha. Eu sou gaúcha, moro há 4 anos em Indaiatuba e morei muitos anos em São Paulo e muitos anos em Florianópolis. Então eu sou meio do mundo um pouco. A paixão pelos pães começou como? A paixão pelos pães começou junto com a paixão pelo meu marido. Ah, é? É, porque eu conheci ele é dono de uma pizzaria lá em Florianópolis. Então a gente começou a mexer com massa de pizza, comecei a trabalhar com ele. E aí, infelizmente a gente fechou a pizzaria, viemos para Indaiatuba. E hoje em dia eu faço pães em casa. Que legal. Produção Mas foram parceiros de pequenininha. trabalho, hoje são parceiros de vida. Sim. E você continua na área. Sim, ele trabalha em outra coisa hoje em dia. E eu sou dona de casa e faço alguns pães 2 vezes por semana. Produção pequenininha, porque ele é um pão que é demorado para fazer. É lindo, Embora gente. ele seja super fácil. Muito gostoso. É gostoso. E vale a pena, né? Você vai entender melhor, Tati, mas você falou em vários momentos hoje aí, na abertura do programa, o pão com a fermentação natural. Pra gente entender um pouquinho a diferença, ele é muito mais saboroso. Ele né? é. A questão do índice glicêmico também a gente vai falar um pouquinho. Ele é melhor, mais saudável, quando a gente pensa em algumas funções, né, do nosso corpo. Durante a receitinha a gente vai explicar pra vocês. Mas eu já queria pedir, então, Claudinha, pra você falar um pouquinho, né, sobre essas características que o pão com a fermentação natural traz. Então, em primeiro lugar, a fermentação natural, ela é uma fermentação de uma massa exatamente como um fermento biológico, só que ele não utiliza do fermento biológico. Eu faço uma cultura chamada levain, que é feita com farinha e água só. Ah, tá aqui, então. É uma melequinha. O início do nosso pão é isso aqui. Ao invés de você comprar o fermento comercial no mercado, aquele que vem em quadradinho ou aquele em pó, Sim. instantâneo, né? Você produz o seu fermento em casa. Então você inicia uma cultura a partir de bactérias e micro-organismos, leveduras que estão no ar e muitas vezes na casca do trigo. Eles estão presentes naturalmente no ambiente. Então você capta essa cultura e aí funciona como uma simbiose. Eles trabalham juntos, o fungo e a bactéria. E aí eles vão levedar a massa do pão. Aqui, o que você misturou? O que nós temos aqui nesse início de Esse fermento preparação? aqui, ele foi feito em abril de 2013. Ele está vivo até hoje. Olha. Eu iniciei ele com farinha integral, orgânica de preferência, né? Tá. E água mineral, só. Farinha integral, preferencialmente orgânica e água. E água. Água mineral sem cloro de preferência, porque o cloro acaba matando micro-organismos. É quanto para quanto, assim, a medida? A medida de 1 para 1. E aí você vai... cada receita é uma receita, mas basicamente você deixa ele fermentando em temperatura ambiente durante um dia. No outro dia, você vai dar uma olhada, ver se tem alguma atividade, você tira metade dele e repõe essa outra metade com a mesma quantidade de farinha e água. E vai repetir esse processo por pelo menos 5 dias. Certo. Você vai criar um ambiente propício para os micro-organismos se reproduzirem aqui dentro. E aí eles vão ficar cada vez mais fortes. Para quando você colocar na massa de pão, que é só farinha e água, ele vai se alimentar da farinha e da água e vai fazer o pão crescer. O milagre do pão. E É você assim. falou que essa mistura você fez lá atrás. É assim, Então, se eu fizer, por exemplo, em grande quantidade, eu vou deixar isso armazenado... sim, ele fica num potinho pequenininho aqui porque vai pouco fermento na receita. Então, eu sempre mantenho ele vivo. Eu tenho que alimentar ele todo dia, senão ele morre. Tá. Tadinho. Então, o cuidado é todo dia. Todo dia você alimenta ele. Obrigatoriamente, eu vou ter que tirar um pouquinho. Isso, ou para fazer pão, Tá. ou para dar para alguém, ou infelizmente para jogar fora. Porque se você não jogar uma parte dele, você vai ter uma bolha assassina depois dentro da sua geladeira. Porque ele cresce. Cresce muito. Ele cresce. Então, da quantidade que eu tenho, eu vou sempre tirar metade Isso. e aí eu vou ter que colocar uma nova. Isso. Uma fresca, né? Correto, porque o termo é exatamente esse, é refrescar. Ou alimentar, mas refrescar é o termo mais correto. Você refresca ele dia após dia, você introduz açúcar e oxigênio. O açúcar vem da farinha, né? Então, por exemplo, se eu tiver
100 ml de água. Eu vou colocar 100 gramas da farinha orgânica, farinha de Isso. trigo orgânica. Pode ser farinha branca, mas como a farinha integral contém fragmentos do grão, pode ser que você ganhe mais, seja mais rápida a captação desses micro-organismos ali. Vou começar a fazer o pãozinho então lá em casa. Eu vou pegar 100 ml de água, 100 gramas da farinha integral. Eu sugiro fazer menos. Porque você falou que ele rende muito, né? Então, para Quanto isso, que você sugere para dona de casa? 50 gramas. 50 gramas de farinha, 50 ml de água. Pode usar a medida de colher de sopa. Então, porque nem todo mundo tem uma balança de precisão em casa. Certo. Para fazer pão é legal ter uma balança. Então, as quantidades pequenininhas e vai alimentando todo dia, tira uma parte, tira metade daquela quantidade e acrescenta essa mesma quantidade em farinha e água. E aí você vai fortalecer. E aí eu posso ter isso por meses, por anos. Gerações. E não preciso guardar na geladeira. Depende, se você for viajar, você deixa na Porque geladeira. daí eu não vou conseguir refrescar. Exato. No nosso Aí caso, eu quando a ponho gente na viaja, a gente carrega junto. Ele vai que nem um bichinho de estimação. Leva. Leva o filho. É, Que ele legal. já. Esse e é fermento- esse fermento a base dos nossos pãezinhos. Correto. Legal. Eu vou continuar esse bate-papo com Tá você. bom. A gente vai fazer uma receitinha também para mostrar para todo mundo que está em casa nos acompanhando.